O som da fechadura girando pela última vez foi seco, metálico, um ponto final cruel na história da sua vida. Elisa sentiu a chave fria ser arrancada de sua mão pelo oficial de justiça, um homem com um rosto impassível que não ousava olhar em seus olhos. Ela ficou parada no corredor, o cheiro de tinta velha e das suas próprias lágrimas impregnando o ar. Do lado de fora da porta, agora selada, estava tudo o que ela possuía no mundo. Uma antiga máquina de costura Singer, pesada como um monumento à sua falida profissão. Uma mala de papelão amarrada com barbante, contendo as poucas roupas dela e de seu filho. E o próprio Mateus, de 10 anos, cujo silêncio era mais ensurdecedor que qualquer choro. Ela sentiu um calafrio percorrer sua espinha, embora o corredor estivesse abafado. Era o frio do desamparo. O estômago doía de fome, mas era uma dor familiar, quase um companheiro constante nos últimos meses. O que a paralisava era o peso da máquina de costura em uma mão e a mão pequena e trêmula de seu filho na outra. Um peso era o seu passado, o outro, um futuro que ela não tinha a menor ideia de como construir. Ela se sentou no último degrau da escadaria do prédio, o concreto gelado atravessando o tecido fino de sua calça. Com os dedos trêmulos, ela abriu a carteira gasta. Lá dentro, 2 notas de 100, uma de 50 e um punhado de moedas que ela nem se deu ao trabalho de contar. R$250. Ela repetiu o número em sua mente. 250. O valor soava como uma piada de mau gosto, uma sentença. Era o que restava após 6 meses de um luto que se transformou em pesadelo financeiro. A morte de seu marido, um caminhoneiro que ela amava com a alma, não trouxe apenas a dor da perda, trouxe a revelação de uma montanha de dívidas que ele, em sua tentativa desesperada de lhes dar uma vida melhor, escondera dela. Empréstimos para o caminhão, dívidas com agiotas, promessas quebradas. A náusea subiu à sua garganta, um gosto amargo de café frio e pânico. Aquele dinheiro mal pagaria 2 noites em uma pensão barata. E depois, o vazio, o nada. Ela fechou a carteira com um estalo, o som ecoando a quebra de sua última esperança. Ao seu lado, Mateus não dizia nada. Ele apenas apertava contra o peito um boneco de super-herói, já sem um dos braços e com a pintura do rosto desbotada. Seus olhos grandes, herdados do pai, estavam fixos na mala de papelão, como se ele tentasse entender como a vida inteira deles podia caber em uma caixa tão pequena. Elisa sentiu o coração apertar com uma culpa que a sufocava. Ele estava tentando ser forte por ela. Ela sabia. Ele não chorava, não reclamava da fome, não perguntava para onde iriam. Essa bravura infantil era uma faca em seu peito. Ela estendeu a mão e afagou seus cabelos, sentindo os fios finos e o calor de sua cabeça. Um sorriso fraco, forçado, brotou em seus lábios. "Vai ficar tudo bem, meu filho", ela sussurrou, e a mentira pesou em sua língua como chumbo. Ele apenas assentiu, encostando a cabeça em seu ombro. O peso dele, tão pequeno, parecia esmagador. Como ela poderia falhar com aquele menino? A pergunta era um chicote, flagelando sua mente já exausta. Cada respiração era um esforço, cada batida de seu coração, um lembrete de seu fracasso. O sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e roxo, uma beleza cruel e indiferente ao drama que se desenrolava na calçada. As luzes da cidade começaram a piscar, uma a uma, prometendo vida e calor para todos, menos para eles. O barulho do trânsito, as buzinas impacientes, as vozes de pessoas voltando para casa, tudo parecia vir de um mundo distante, um planeta ao qual eles não pertenciam mais. Um cheiro de fritura veio de uma lanchonete próxima, fazendo o estômago de Elisa se contrair dolorosamente. Ela engoliu em seco, tentando ignorar a saliva que se acumulou em sua boca. O frio da noite começava a se instalar, uma umidade que penetrava seus ossos. Ela puxou Mateus para mais perto, envolvendo-o com seu casaco fino. Ele tremia um pouco. Ou talvez fosse ela. Ela não conseguia mais distinguir. O medo era uma presença física, um terceiro ser sentado com eles naquele degrau, sussurrando sobre a escuridão que se aproximava, sobre os perigos da rua,
sobre a noite que teriam que enfrentar sem um teto. Sua mente corria em círculos, procurando uma saída, um nome, um lugar. Ninguém. Sua família morava a centenas de quilômetros, e o orgulho, agora uma armadura inútil, a impedia de pedir a ajuda que talvez nem pudessem dar. Amigos, todos lutavam com suas próprias batalhas. O celular em seu bolso era um tijolo inútil, uma janela para um mundo de contatos que não podiam ou não saberiam como ajudar. Olhou para a máquina de costura, seu brilho opaco sob a luz do poste. Era sua herança de mãe, sua ferramenta de trabalho, a promessa de uma renda que nunca se concretizou de verdade. Agora, era apenas um peso morto, uma âncora que aprendia ainda mais ao fundo do poço. Elisa fechou os olhos com força. O rosto sorridente de seu marido surgiu em sua memória, uma aparição dolorosa, uma lágrima solitária, quente e pesada, escapou e rolou por sua bochecha suja de poeira. Ela a deixou cair. Era tudo o que lhe restava. A rua, a noite e um desespero tão vasto e profundo quanto o céu escuro acima de sua cabeça. O toque do celular, um som estridente e quase esquecido, a fez pular. Era um número desconhecido. Por um instante, ela hesitou, o coração martelando contra as costelas, com um medo irracional de que fosse mais um cobrador. Mas a esperança, teimosa e frágil, a forçou a atender. A voz do outro lado era familiar, embora trêmula pela idade. Dona Margarida, uma antiga cliente para quem fizera um vestido de festa anos atrás. Ela ouvira sobre a situação de Elisa. A compaixão em sua voz era um bálsamo, a primeira gentileza que Elisa recebia em semanas. E então veio a oferta. Uma tábua de salvação lançada em seu mar de desespero. Havia um casarão antigo, nos limites da cidade, pertencente a um advogado poderoso, um tal de Dr. Valdemar. O lugar estava vazio, preso em questões de inventário. Ele permitia que ela ocupasse o sótão, de graça, apenas para manter o lugar habitado, para evitar invasões. De graça. A palavra ecoou na mente de Elisa, soando como um milagre. Uma chance. A única chance. Elisa sentiu uma onda de alívio tão intensa que suas pernas fraquejaram. Ela se apoiou na parede fria de um prédio, o cheiro de urina e lixo ao seu redor subitamente menos ofensivo. Gratuitamente, sem aluguel. Um teto. A palavra girava, luminosa e quente, em sua cabeça exausta. Ela agradeceu a Dona Margarida com a voz embargada, as palavras se atropelando em uma torrente de gratidão e choro contido. Desligou o telefone com os dedos trêmulos e olhou para Mateus. Pela primeira vez em dias, seu sorriso não foi forçado. "Consegui, meu filho", ela disse, o som de sua própria voz soando mais forte. "Conseguimos um lugar para ficar." Mateus, que até então estava com o olhar perdido no movimento dos carros, ergueu a cabeça. Seus olhos grandes e sérios buscaram os dela, e um brilho de curiosidade substituiu a apatia. Ele não sorriu, mas o pequeno aceno de cabeça que ele deu foi o suficiente. A esperança, por menor que fosse, agora era compartilhada. Era um fardo um pouco mais leve para carregar. A jornada até o tal casarão foi um novo tipo de provação. Começou com a humilhação de arrastar a pesada máquina de costura e a mala de papelão por quarteirões até o ponto de ônibus mais distante, onde passava a linha que ia para os limites da cidade. Cada passo era um esforço monumental, os músculos de Elisa gritando em protesto. O sol da tarde castigava, o calor subindo do asfalto em ondas que distorciam o ar. O suor escorria por sua testa, misturando-se com a poeira da rua. As pessoas passavam, lançando olhares de pena ou indiferença. Ela sentiu as bochechas queimarem, não apenas pelo calor, mas pela vergonha. Era como se sua miséria estivesse estampada em sua testa, um outdoor para que todos vissem. Mateus caminhava em silêncio ao seu lado, carregando uma sacola com os poucos pertences que sobraram. Sua respiração pequena e ofegante. Elisa sentiu uma pontada de culpa. Ela estava arrastando seu filho para o desconhecido, baseada na promessa frágil de uma estranha. Finalmente, o ônibus chegou, um veículo velho e barulhento que soltava uma fumaça preta e mal cheirosa. Com a ajuda relutante do motorista,
Ela conseguiu embarcar a máquina de costura, o metal raspando ruidosamente no chão. O interior do ônibus era abafado, o cheiro de vinil quente e suor humano preenchendo o ar. Eles se sentaram nos últimos bancos, os assentos rasgados expondo a espuma amarelada. A cada solavanco, a máquina de costura ameaçava tombar, e Elisa a segurava com uma força desesperada. Era seu único bem de valor, sua única ferramenta. O ônibus deixou para trás o centro movimentado, as lojas e os prédios, e começou a percorrer ruas cada vez mais vazias e mal cuidadas. As casas foram se tornando mais simples, os muros pichados, o asfalto dando lugar a paralelepípedos e, finalmente, a trechos de terra batida. A cidade parecia estar se desfazendo, se desintegrando à medida que eles avançavam para a sua periferia esquecida. A viagem durou quase 2 horas, um tempo que se arrastou em um silêncio pesado entre mãe e filho. Mateus encostou a cabeça na janela suja, observando a paisagem monótona passar. Elisa via seu próprio reflexo no vidro, uma mulher com o rosto marcado pelo cansaço, os olhos fundos, os cabelos presos de qualquer jeito. Ela não se reconhecia. Onde estava a costureira orgulhosa, a esposa feliz, a mãe cheia de planos? Parecia uma vida que pertencera a outra pessoa. O ônibus foi esvaziando a cada parada, até que restaram apenas eles. O motorista gritou o nome da rua, um som que a sobressaltou. "É aqui", ele disse, impaciente. Eles desceram, e o ônibus partiu, levantando uma nuvem de poeira que os engoliu por um instante. Quando a poeira baixou, eles estavam sozinhos. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo zumbido de insetos e pelo farfalhar do vento em árvores secas. Não havia mais nada, apenas uma estrada de terra e, à frente, o casarão. Era uma estrutura fantasmagórica, grande, imponente, mas em um estado avançado de abandono. A pintura branca estava descascada e manchada de limo, revelando os tijolos escuros por baixo. As janelas do andar de baixo estavam vedadas com tábuas de madeira. O jardim era um emaranhado de mato alto e ervas daninhas que engoliam estátuas de anjos quebradas. Um portão de ferro, enferrujado e torto, pendia de uma única dobradiça, como um osso quebrado. O lugar exalava um cheiro de solidão e decadência, uma tristeza antiga que parecia impregnar o próprio ar. Elisa sentiu o coração afundar. A imagem mental que ela criara, de um lugar simples mas digno, se desfez como fumaça. Aquilo não era um lar, era uma ruína. Ela sentiu a mão pequena de Mateus apertar a sua com força. Ele também sentia. O medo e a decepção eram palpáveis, uma névoa fria que os envolvia. Mesmo assim, não havia para onde voltar. Com um suspiro que pareceu arrancar suas últimas forças, ela empurrou o portão. O rangido do metal foi agudo, um protesto que ecoou no silêncio opressivo. Eles caminharam pela trilha de pedras rachadas, o mato arranhando suas pernas. A porta principal, de madeira maciça e escura, parecia selada para sempre. Conforme a instrução de Dona Margarida, Elisa deu a volta na casa, encontrando uma porta lateral menor de serviço. A chave, deixada debaixo de um vaso quebrado, era de ferro, pesada e fria. Ela a inseriu na fechadura enferrujada e a girou com esforço. A porta se abriu com um gemido longo e arrastado, revelando a escuridão e um bafo de ar gelado e úmido, carregado de um cheiro insuportável de mofo, poeira e algo mais. Algo como tempo apodrecido. Elisa sentiu a náusea subir à garganta. Ela hesitou na soleira, a luz do fim de tarde lutando para penetrar a penumbra. Aquele lugar não era seguro. Seu instinto gritava para que ela fugisse, para que pegasse seu filho e corresse para longe dali. Mas para onde? A pergunta era um muro intransponível. Respirando fundo, ela entrou. O interior era ainda pior. Móveis cobertos por lençóis brancos, agora cinzentos de poeira, pareciam fantasmas sentados em uma sala de espera eterna. Teias de aranha grossas como algodão pendiam do teto alto, balançando suavemente na corrente de ar. O chão de madeira rangia a cada passo, e o som parecia amplificado pela vastidão vazia da casa. A escada para o sótão é nos fundos, perto da cozinha. A voz de Dona Margarida ecoou em sua memória.
Guiando-se pela pouca luz que entrava por uma janela suja, ela atravessou o que parecia ser uma sala de jantar e encontrou a escada. Era estreita e íngreme, uma espiral de madeira escura que subia para as trevas. Cada degrau parecia mais frágil que o anterior, protestando sob seu peso. O cheiro de mofo se intensificava a cada passo, tornando a respiração difícil. Mateus a seguia de perto, sua mão agarrada à barra de sua blusa, o medo o transformando em sua sombra. No topo da escada, uma porta simples. Elisa a empurrou, e o cenário que se revelou foi um golpe final em sua esperança já moribunda. O sótão era um espaço amplo, mas miserável. O telhado inclinado era uma colcha de retalhos de telhas quebradas e buracos pelos quais a luz cinzenta do céu se filtrava. Em um canto, uma poça de água escura indicava uma goteira persistente, o som da gota caindo ritmicamente. Ploc, ploc, ploc. Era a única batida cardíaca daquele lugar morto. O ar era pesado, sufocante, uma mistura de poeira acumulada por décadas, umidade e o odor azedo de excrementos de ratos. As janelas circulares, que poderiam ter sido charmosas um dia, estavam com os vidros quebrados, tapadas com papelão em alguns pontos, permitindo que o vento entrasse com um assobio melancólico. O chão de tábuas de madeira estava coberto por uma camada grossa de sujeira, jornais velhos e o que parecia ser um ninho de pássaro abandonado. No centro do cômodo, pendurado em um fio exposto, uma única lâmpada nua e coberta de poeira balançava lentamente. Elisa encontrou o interruptor na parede e, com um clique, a lâmpada piscou algumas vezes antes de acender, emitindo uma luz amarelada e fraca que mal conseguia afastar as sombras que dançavam nos cantos. A luz revelou a verdadeira extensão da miséria. Manchas escuras de infiltração desciam pelas paredes como lágrimas. O espaço era vasto, mas completamente inabitável. Não havia um banheiro, não havia uma pia, não havia nada além daquele chão imundo e do teto que ameaçava desabar. Era mais desolador do que a rua. Na rua havia o céu aberto. Ali, ela se sentia trancada em um túmulo. O isolamento era total, a decadência absoluta. Aquele não era um abrigo, era uma armadilha, uma zombaria cruel com sua necessidade. O peso da realidade a esmagou. A pouca energia que a impulsionara até ali se esvaiu por completo. Elisa deixou a mala de papelão cair no chão, o som abafado pela poeira. Ela olhou para as próprias mãos, sujas e calejadas, e depois para o rosto de Mateus. Ele observava tudo com seus olhos grandes e assustados, a boca ligeiramente aberta. Ele não chorava, mas ela podia ver o brilho das lágrimas contidas. E naquele momento, algo dentro de Elisa se quebrou. A fachada de força, a promessa de que tudo ficaria bem, tudo ruiu. Ela se ajoelhou no chão imundo, sem se importar com a sujeira, e as lágrimas que ela segurara por tanto tempo finalmente vieram. Não eram lágrimas silenciosas, eram soluços rasgados, violentos, que sacudiam seu corpo inteiro. Um choro de pura e absoluta desesperança. Ela havia falhado. Havia arrastado seu filho para o fundo do poço, para um lugar que era pior que o desabrigo, um lugar onde a esperança vinha para morrer. Ela abraçou os próprios joelhos, o som de seu lamento ecoando no sótão vazio, misturando-se ao gotejar da água e ao assobio do vento. O estômago doía, mas agora não era de fome. Era a dor física do desespero, um nó apertado que a impedia de respirar. Cada inspiração era uma facada. Ela sentiu o frio do chão subir por seu corpo, um frio que não era apenas da umidade, mas da derrota. A máquina de costura, agora deixada no pé da escada, parecia um sarcófago de ferro, o símbolo de sua vida fracassada. Ela pensou no advogado, Dr. Valdemar. Que tipo de homem ofereceria um lugar como aquele para uma mãe e um filho? A gentileza dele agora parecia uma forma de crueldade, um ato de desprezo. Ele não queria evitar que o local fosse invadido. Ele queria que o lugar fosse assombrado por uma miséria viva, não apenas pelos fantasmas do passado. Elisa sentiu uma raiva fria começar a borbulhar sob o desespero, mas era uma raiva impotente, que só servia para alimentar sua dor.
Ela estava presa, presa pela falta de dinheiro, pela falta de opções, presa naquele sótão esquecido por Deus. Mateus se aproximou devagar e tocou seu ombro. Um toque hesitante, leve. Elisa ergueu o rosto molhado de lágrimas e o viu ali, de pé, a pequena figura recortada contra a luz fraca da lâmpada. Em seus olhos não havia acusação. Havia apenas uma preocupação profunda, uma tristeza que espelhava a dela. Ele não precisava de palavras. Seu silêncio dizia tudo. Ele estava com medo, mas estava mais preocupado com ela. Aquele pequeno gesto de seu filho, aquele toque de compaixão, foi como uma pequena brasa no meio de cinzas frias. Não acendeu uma nova esperança. Não ainda, mas a impediu de se apagar por completo. Ela o puxou para um abraço apertado, enterrando o rosto em seu cabelo que cheirava a poeira e rua. O cheiro de seu filho, a única coisa real e boa que lhe restava. Ela o abraçou como se ele fosse a única âncora em um mundo que desmoronava ao seu redor. A noite caiu lá fora, e o sótão foi mergulhado em uma escuridão quase total, com a lâmpada solitária criando um pequeno círculo de luz amarela no meio do breu. Os sons da noite na casa velha eram aterrorizantes. O vento uivava como uma criatura sofredora. Ratos arranhavam dentro das paredes, seus movimentos rápidos e furtivos fazendo o coração de Elisa disparar. O ranger da madeira parecia passos de alguém se aproximando. Cada som era uma nova ameaça, real ou imaginária. Ela e Mateus se encolheram em um canto, usando o casaco dela como um cobertor improvisado sobre o chão gelado. Ela não pregou o olho. O frio se infiltrava em seus ossos, e o medo era um companheiro constante. Ela olhava para as sombras dançantes, para a escuridão que parecia viva, e se perguntava como sobreviveriam àquela noite. Como sobreviveriam ao amanhã. A falsa esperança a havia levado mais fundo do que ela jamais estivera. Ela estava verdadeiramente no fundo do poço. Não havia mais para onde cair. Essa constatação, em vez de a aterrorizar ainda mais, trouxe uma estranha e fria calma. A exaustão era tão completa, o desespero tão absoluto, que o medo começou a perder sua força. Ela não tinha mais nada a perder. Sentada na escuridão, ouvindo a respiração suave de Mateus, que finalmente adormecera de cansaço, Elisa sentiu uma mudança sutil dentro de si. O desespero não foi embora, mas ele não era mais paralisante. Era um combustível frio e escuro. Ela olhou ao redor, para a sujeira, para a decadência, e um pensamento se formou. Se aquele era o seu novo mundo, ela teria que encontrar uma maneira de lutar nele. Ela não sabia como, não sabia o que faria quando o sol nascesse, mas a imagem de seu filho dormindo, tão vulnerável e confiante nela apesar de tudo, solidificou uma decisão. Ela não iria desistir. Naquele sótão imundo, no ponto mais baixo de sua vida, a rendição não era uma opção. A luta, de alguma forma, teria que começar ali. Os primeiros raios de sol, fracos e aquosos, se infiltraram pelas frestas do telhado quebrado, pintando listras de luz sobre o chão coberto de poeira. A noite tinha sido um inferno gelado, uma sinfonia de rangidos e arranhões que a mantiveram acordada, o corpo tenso em um estado de alerta constante. Mas a luz do dia, por mais anêmica que fosse, trouxe consigo uma fagulha de resolução. Elisa não se permitiu mais chorar. A autopiedade era um luxo que ela não podia pagar. Levantou-se, os ossos estalando em protesto contra o chão duro e frio. Ao seu lado, Mateus dormia um sono agitado, encolhido sob o casaco fino. O primeiro passo, ela decidiu, seria lutar contra a sujeira, limpar. Era uma forma de impor uma ordem mínima ao caos. Um pequeno ato de desafio contra a miséria que a cercava. Encontrou um pedaço de papelão e começou a usá-lo como pá, juntando os detritos mais grossos. O som do arrastar no assoalho era o único sinal de vida naquele espaço esquecido. Um som de esforço e teimosia. Enquanto Elisa varria um dos cantos mais escuros, o ar se enchia de poeira, fazendo-a tossir. As partículas dançavam nos feixes de luz, uma névoa dourada de abandono. Mateus acordou, os olhos inchados, e se juntou a ela sem dizer uma palavra. Ele parecia entender que o movimento era melhor que a paralisia do medo. Começou a juntar jornais velhos e amarelados.
empilhando-os com uma seriedade que partia o coração de Elisa. O trabalho era lento, exaustivo. O cheiro de umidade e poeira entranhava-se em suas roupas e em seus pulmões. Mas, a cada centímetro de chão que eles limpavam, uma pequena sensação de controle retornava. Eles estavam reivindicando aquele espaço, por mais miserável que fosse. Estavam transformando um túmulo em um abrigo precário. Elisa sentiu os músculos dos braços queimarem, a fome uma dor oca em seu estômago, mas ela continuou. O movimento a mantinha sã. O som do papelão arrastando, o farfalhar dos jornais, o ritmo do trabalho, tudo isso era uma prece silenciosa contra o desespero. Foi então que aconteceu. Mateus, ao tentar arrastar um pedaço de madeira podre para um canto, tropeçou. Seu corpo pequeno caiu para a frente e sua mão espalmada bateu com força no assoalho para amortecer a queda. O som não foi o baque surdo e sólido que Elisa esperava. Foi diferente. Um baque oco, ressonante, como bater em um tambor. Ploc. Um som que não pertencia àquele chão. Mateus ficou parado por um instante, mais surpreso do que machucado. Ele bateu de novo, com a mão em concha. Ploc, ploc. O som se repetiu, claramente distinto do resto do assoalho. Ele olhou para Elisa, os olhos grandes e arregalados de curiosidade. "Mãe", ele sussurrou, a voz rouca. "Aqui, o som é diferente." Elisa parou o que estava fazendo, o coração subitamente acelerado. Ela se aproximou, o cansaço dando lugar a uma súbita e intensa curiosidade. Aquele som oco era uma anomalia, uma pergunta feita pela casa velha e poeirenta, uma quebra na monotonia da decadência. Elisa se ajoelhou ao lado de Mateus, o tecido da calça se sujando ainda mais na poeira fina. Ela bateu com os nós dos dedos na tábua que ele indicara, ploc, e depois na tábua ao lado, toque, sólido. Ela bateu novamente na primeira, ploc. Não havia dúvida. Havia um espaço vazio por baixo. Um arrepio percorreu sua espinha, uma mistura de medo e excitação. O que poderia haver ali? Ratos? Um buraco para o andar de baixo? Seus olhos percorreram a tábua, procurando uma fresta, uma maneira de abri-la. Era uma peça longa de madeira escura, firmemente encaixada com as outras, coberta pela pátina de décadas de sujeira. Não havia maçaneta, nem entalhe. Parecia selada, mas o som era uma promessa de que algo estava escondido ali, bem debaixo de seus pés. O sótão, antes apenas uma prisão, de repente se transformara em um quebra-cabeça. E ela sentiu uma necessidade visceral, uma urgência quase febril, de encontrar a resposta para aquele enigma sonoro. Ela precisava de algo para fazer alavanca. Sua mente vasculhou seus poucos pertences. Nada. Então, ela se lembrou da cozinha escura e fantasmagórica no andar de baixo. Deixando Mateus vigiando a tábua misteriosa, ela desceu as escadas rangentes, o coração batendo forte contra as costelas. O ar no térreo era ainda mais frio e carregava o cheiro de gordura rançosa misturado ao mofo. Movendo-se rapidamente, ela abriu gavetas que protestaram com guinchos metálicos. Dentro de uma delas, encontrou o que procurava, uma faca de cozinha velha, com o cabo de madeira rachado e a lâmina cega e manchada de ferrugem. Era um objeto patético, mas naquele momento pareceu-lhe uma chave, uma ferramenta de descoberta. Ela agarrou a faca, a madeira áspera e fria em sua mão, e subiu as escadas de volta, quase correndo, a respiração ofegante, impulsionada por uma esperança que ela nem ousava nomear. O mistério da tábua solta havia se tornado o centro de seu universo. De volta ao sótão, ela se ajoelhou novamente. A luz fraca que entrava pelas janelas quebradas mal iluminava seu trabalho. Com a ponta da faca, ela começou a forçar a fresta entre a tábua oca e a vizinha. A madeira era dura, resistente. Ela empurrou com toda a força que tinha, o cabo da faca cravando em sua palma. Um gemido baixo saiu de seus lábios, um som de puro esforço. A lâmina da faca rangeu contra a madeira, um som agudo que cortou o silêncio. Um pequeno estalo, uma lasca de madeira saltou. Elisa sentiu um pingo de suor escorrer por sua têmpora.
Mateus observava, prendendo a respiração, seus olhos fixos na ponta da faca. Ela forçou de novo, balançando a lâmina para frente e para trás, tentando alargar a fresta. O cheiro de madeira antiga e seca, liberado pelo corte, encheu suas narinas. Era um trabalho brutal, um teste de sua resistência física e de sua determinação. Cada milímetro ganho era uma pequena vitória contra o segredo daquela casa. Finalmente, com um estalo alto e seco, a ponta de um prego enferrujado cedeu. A fresta se alargou o suficiente para que ela pudesse enfiar os dedos. A madeira era áspera, cheia de farpas, mas ela não se importou. Puxou com força, os músculos de suas costas e ombros gritando em protesto. A tábua resistiu. Depois se moveu, rangendo como um portão de cemitério. Com um último puxão violento, a tábua se soltou. Elisa caiu para trás, ofegante, a tábua pesada em seu colo. Onde antes havia assoalho, agora havia um retângulo de escuridão perfeita. Um buraco. Um alçapão rústico, com uma pequena argola de ferro para puxar, estava visível agora que a tábua de cima fora removida. Um bafo de ar saiu do buraco. Um ar diferente do ar do sótão. Era seco, frio e cheirava a poeira antiga, a tecidos guardados e a algo mais, algo metálico e terroso. A náusea subiu à sua garganta, mas era a náusea da antecipação, não do nojo. O mistério se aprofundava. Mateus se arrastou para mais perto, espiando o buraco escuro com uma mistura de fascínio e terror. — O que é, mãe? Ele perguntou em um fio de voz. Elisa não respondeu. Ela colocou a tábua de lado e se inclinou sobre o alçapão. A argola de ferro estava fria e enferrujada. Ela hesitou por um segundo. Sua mente disparou, imaginando o que poderia estar lá embaixo. Um ninho de cobras? Um poço esquecido? A escuridão era absoluta, impenetrável. Mas a curiosidade era mais forte que o medo. Ela agarrou a argola com os dedos trêmulos e puxou. A portinhola, menor e mais leve que a tábua, abriu-se com um gemido baixo, revelando não um poço, mas um compartimento raso, um esconderijo construído no espaço entre o assoalho do sótão e o teto do andar de baixo. A escuridão ali dentro era quase sólida, e por um momento ela não viu nada. Apenas o vazio. A decepção começou a se formar, um gosto amargo em sua boca. Teria sido tudo aquilo para nada. Então, seus olhos se ajustaram à penumbra. Havia algo lá dentro, uma forma escura, retangular, ocupando quase todo o compartimento. Estava envolta em panos escuros, quase se misturando com as sombras. O coração de Elisa deu um salto. Ela estendeu a mão, o braço inteiro mergulhando na escuridão fria do buraco. Seus dedos roçaram a superfície do objeto. Era áspero, um tecido encerado, quebradiço pela idade. E por baixo do tecido, seus dedos tocaram algo duro, frio e inflexível. Metal. Era grande e incrivelmente pesado. Ela tentou movê-lo, mas ele mal se mexeu. Não era um objeto qualquer. Era um baú. Um pequeno baú de metal. A adrenalina inundou seu sistema. Uma onda elétrica que afugentou o cansaço e a fome. Um baú, escondido sob o assoalho de um sótão abandonado. A realidade da situação era tão absurda, tão fora de qualquer coisa que ela pudesse imaginar, que pareceu um sonho. Um sonho febril e empoeirado. — Me ajude, Mateus, ela disse, a voz tensa. Juntos, eles se posicionaram em volta do buraco. Elisa enfiou os 2 braços no compartimento, as mãos tentando encontrar um ponto de apoio no metal frio. Mateus ajudava como podia, puxando os panos encerados para fora do caminho. O tecido se desfez em suas mãos, liberando mais poeira. — Força! Ela grunhiu, os músculos tremendo com o esforço. O baú era teimoso, pesado como se estivesse cheio de pedras. Lentamente, centímetro por centímetro, eles o arrastaram para a beirada do compartimento. Com um último esforço coordenado, eles o içaram para fora. Ele caiu no assoalho do sótão com um baque surdo e pesado que fez o chão tremer. Elisa e Mateus recuaram, ofegantes, os corpos cobertos de suor e poeira. Eles ficaram ali, parados, olhando para o objeto. Era um baú retangular de metal escuro, reforçado com tiras de ferro e cravado de rebites.
Não era grande, mas sua densidade era impressionante. Tinha um fecho de latão na frente, sem cadeado. Por um longo momento, ninguém se moveu. O baú parecia sugar toda a luz e todo o som do ambiente. Era um objeto de outro tempo, um segredo que esperara pacientemente na escuridão por décadas. O que um advogado rico e poderoso como o Dr. Valdemar guardaria em um baú escondido em um sótão em ruínas? A pergunta pairava no ar, carregada de possibilidades perigosas. Elisa sentiu um novo tipo de medo, diferente do medo da fome ou do desabrigo. Era o medo do desconhecido, o medo de ter tropeçado em algo que não deveria ter encontrado. Ela olhou para Mateus, cujo rosto estava pálido sob a sujeira, os olhos fixos no fecho de latão. Ele não precisava dizer nada. A mesma pergunta estava estampada em seu rosto. O que havia dentro? A tentação era insuportável, uma força magnética que os puxava para mais perto. Depois de tudo o que passaram, como poderiam não olhar? Como poderiam ignorar a única resposta que aquele lugar lhes dera até então? Com os dedos ainda trêmulos de esforço e adrenalina, Elisa se ajoelhou na frente do baú. A superfície metálica estava fria ao toque, coberta por uma fina camada de pó que parecia ter a idade do mundo. Ela estendeu a mão para o fecho de latão. Ele estava duro, emperrado pela falta de uso. Ela usou a lâmina da faca novamente, não para forçar, mas para limpar a fenda do fecho, removendo a sujeira acumulada. Então, segurou a pequena alavanca com o polegar e o indicador e a empurrou para cima. Por um segundo, nada aconteceu. Ela empurrou com mais força. Ouviu-se um clique, um som pequeno, metálico e incrivelmente alto no silêncio do sótão. O clique de algo se abrindo. O coração de Elisa martelava em seus ouvidos, um tambor frenético. Estava aberto. O segredo estava a um movimento de ser revelado. Ela respirou fundo, o ar poeirento enchendo seus pulmões, e colocou as mãos na tampa pesada. Olhou para Mateus, um último olhar de cumplicidade e apreensão. Então, ela levantou a tampa. A tampa se abriu com um rangido longo e protestante, como um suspiro de alívio vindo do passado. E então, a luz fraca do sótão incidiu sobre o conteúdo do baú, e o mundo de Elisa parou. Seus olhos se arregalaram. Sua respiração ficou presa na garganta. Ela não conseguia acreditar no que via. O baú estava cheio, cheio até a borda. Não com roupas velhas ou com tralhas sem valor. Estava cheio de um brilho opaco e pesado. Um brilho amarelo. O brilho de ouro, barras de ouro, pequenas e retangulares, empilhadas umas sobre as outras como tijolos em uma parede. E por cima delas, espalhadas como se tivessem sido jogadas ali com pressa, centenas de moedas antigas de tamanhos e brilhos variados. Ouro, uma fortuna inimaginável, ali, no chão imundo do seu abrigo miserável. Era tão absurdo, tão impossível, que sua mente se recusou a processar. Ela apenas olhava hipnotizada para o tesouro que brilhava suavemente na penumbra. Um tesouro que não deveria existir. Mateus soltou um arquejo, um som agudo de puro espanto. Ele se aproximou, os olhos como dois pires refletindo o brilho amarelo. Elisa, movendo-se como se estivesse em um sonho, estendeu a mão trêmula e tocou a superfície de uma das barras. Estava fria, surpreendentemente fria e lisa, e pesada. Ela a pegou. O peso em sua mão era real, sólido, inegável. Não era um sonho. Ela virou a barra, observando a luz dançar em sua superfície. As iniciais B, S estavam gravadas de forma rústica em uma das extremidades. Ela pegou um punhado de moedas. Elas eram pesadas, tilintando umas nas outras com uma música metálica e rica, uma canção que ela nunca tinha ouvido na vida. Uma risada escapou de seus lábios, uma risada que soou mais como um soluço. Era a risada da histeria, do choque, da mais absoluta incredulidade. Ali estava a resposta para todas as suas preces, a solução para todos os seus problemas, uma riqueza que poderia comprar 1000 casas, 1000 máquinas de costura. Mas havia algo mais. Aninhado em um canto do baú, parcialmente coberto pelas moedas, havia um objeto retangular envolto em um pano de veludo que um dia fora azul, mas agora estava desbotado e puído.
Com um cuidado que ela não usara com o ouro, Elisa afastou as moedas e pegou o embrulho. Era macio e surpreendentemente pesado. Ela o colocou em seu colo e desfez o nó do cordão que o amarrava. Dentro, protegido do tempo e da umidade, havia um diário de capa de couro escuro, gasta pelo uso, com as páginas amareladas pela idade. Ao lado dele, um maço de documentos, dobrados e amarrados com uma fita vermelha desbotada. O cheiro que subiu deles era o cheiro de bibliotecas antigas, de papel velho e de segredos guardados por muito tempo, um cheiro de história. O coração de Elisa, que mal havia se recuperado do choque do ouro, começou a bater de uma forma diferente, um ritmo de apreensão. Ela sentiu um calafrio. Apesar do esforço físico, o ouro era uma coisa, era simples, direto, era riqueza, mas aquele diário, aqueles documentos, eles eram outra coisa, eram uma história, eram a prova de quê? Ela não sabia. Mas o cuidado com que foram escondidos, a forma como foram protegidos junto ao tesouro, dizia a ela que eram tão ou mais importantes que todo aquele metal precioso. O ouro era a resposta para a sua pobreza, mas os papéis pareciam ser a resposta para o mistério do próprio ouro. De onde ele veio? Por que estava escondido ali? Quem era o dono daquela caligrafia elegante e desbotada nas páginas do diário? As perguntas se multiplicavam, cada uma mais urgente e perigosa que a outra. O gênero da sua história mudara de novo. Não era mais apenas sobre sobrevivência, nem apenas sobre um achado de sorte. Agora era um mistério que ela segurava em suas mãos. Elisa abriu o diário na primeira página. A tinta estava desbotada, mas a caligrafia ainda era legível. Meu nome é Arthur Bastos, dizia a primeira linha. E se você está lendo isso, significa que eu falhei. Significa que eles me pegaram. A frase a atingiu como um soco no estômago. Um medo gelado se espalhou por suas veias, muito mais potente do que o fascínio pelo ouro. Aquilo não era um simples diário, era um testamento, um aviso, a história de um homem que sabia que seu tempo estava acabando. Ela rapidamente folheou as páginas, vendo datas que remontavam ao início dos anos 70. Palavras como perseguição, resistência, risco saltavam das páginas. Ela parou em uma entrada específica. O ouro não é meu. É o preço da liberdade de muitos e o fruto da ganância de poucos. Foi tirado à força, e com a mesma força eu o recuperei. Meu dever agora é usá-lo para salvar aqueles que o regime quer apagar. Elisa sentiu a dimensão do que havia encontrado. Aquele não era um tesouro de piratas. Era algo muito mais complexo, mais perigoso. Era um ouro manchado de história, de sangue e de ideologia. Estava ligado à ditadura militar, um período sombrio do qual ela só ouvira falar nas aulas de história e nas conversas sussurradas dos mais velhos. Um período de desaparecimentos, tortura e segredos enterrados. Segredos como o que agora estava em seu colo. Aquele baú não era uma bênção, era uma maldição, era um fardo, uma herança que ela não pediu e que, de repente, tinha o poder de destruir a pouca segurança que ela acabara de vislumbrar. Olhou para o ouro, que agora parecia ter perdido parte de seu brilho. Ele não representava mais apenas a salvação, representava um perigo mortal. Quem era Arthur Bastos? E quem eram eles, os que o pegaram? E na pergunta mais aterrorizante de todas, eles ainda estavam procurando por aquele baú? Seus olhos caíram sobre o maço de documentos amarrados com a fita vermelha. Com os dedos trêmulos, ela desfez o laço frágil. Eram cópias de documentos oficiais, certidões, e o que pareciam ser páginas de um processo legal, todas com anotações feitas à mão na mesma caligrafia do diário. Em uma das páginas, um nome estava circulado várias vezes com uma caneta vermelha, com tanta força que quase rasgara o papel. Ao lado do nome, uma única palavra escrita com raiva: traidor. Elisa leu o nome em voz alta, um sussurro no ar poeirento do sótão: Valdemar. O choque a deixou sem ar. Doutor Valdemar. O mesmo advogado poderoso que gentilmente lhe cedera aquele teto miserável. O dono legal da propriedade.
O homem que a colocara ali, a coincidência era tão monstruosa, tão improvável, que só podia ser intencional. Ela não estava ali por caridade. Ela estava ali por outro motivo. Ela sentiu um nó gelado se formar em seu estômago. O chão pareceu sumir sob seus pés. A oferta de Valdemar, sua compaixão, tudo se revelou uma farsa sinistra. Ele não a colocou ali para vigiar a casa. Ele a colocou ali, uma mulher desesperada e invisível, para que ela não chamasse a atenção enquanto ele, talvez, continuava sua busca. Ou pior, a possibilidade era tão horrível que ela mal ousava pensar. Teria ele, de alguma forma, suspeitado que o segredo estava no sótão e a teria colocado ali como uma isca, uma peça descartável em um jogo que já durava 40 anos? A gentileza dele agora parecia a paciência de uma aranha esperando em sua teia. Ela olhou em volta, para as sombras que se acumulavam nos cantos. E o sótão, que antes era apenas um lugar miserável, agora parecia uma jaula. Ela não encontrara um tesouro. Ela encontrara o motivo de um crime. E o criminoso sabia exatamente onde ela estava. Ela rapidamente juntou os papéis e o diário. Suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguia dobrar os documentos. O ouro, que minutos antes era uma visão de esperança, agora era uma prova perigosa, um peso morto que a acorrentava àquele lugar. O que ela deveria fazer? Ir embora? Mas para onde? E como levaria aquele tesouro sem chamar atenção? Contar a alguém? Mas para quem? A polícia? Como explicaria ter encontrado uma fortuna em ouro roubado na casa de um dos homens mais influentes da cidade? Eles acreditariam nela, uma mulher pobre e sem ninguém, contra ele? A história de Arthur, um jornalista desaparecido, parecia um fantasma sussurrando um aviso sobre o poder de homens como Valdemar. Ela estava sozinha, completamente sozinha com seu filho, sentada sobre uma fortuna que poderia tanto salvá-los quanto enterrá-los para sempre. O drama da pobreza havia se transformado em um thriller de conspiração, e ela era a protagonista aterrorizada. Ela olhou para Mateus. Ele não entendia a complexidade do que estava acontecendo, mas sentia a mudança na atmosfera. O brilho de excitação em seus olhos fora substituído por medo, um reflexo do pânico estampado no rosto dela. "Mãe, o que foi?" ele perguntou, a voz pequena. Elisa forçou um sorriso, um espasmo muscular que não alcançou seus olhos. "Nada, meu filho, não é nada." Mas era uma mentira tão transparente que nem ela mesma acreditou. Ela precisava esconder tudo aquilo, rápido, antes que alguém viesse, antes que ele viesse. Com uma urgência desesperada, ela começou a colocar as barras de ouro e as moedas de volta no baú, o som do metal agora soando como um alarme de incêndio em sua cabeça. Cada moeda que caía era um passo mais perto do perigo. Ela sentia olhos imaginários sobre ela, observando das janelas quebradas, das frestas do telhado. A paranoia era um veneno se espalhando rapidamente por suas veias. Com o baú novamente cheio, ela o empurrou de volta para o compartimento secreto. O peso parecia ainda maior agora, o peso do segredo que ele continha. Ela guardou o diário e os documentos junto com o tesouro, sentindo que aquele era o único lugar seguro. Com as mãos trêmulas, ela colocou a portinhola do alçapão de volta no lugar e, em seguida, a tábua longa e pesada do assoalho. Ela tentou encaixá-la perfeitamente, para que nada parecesse fora do lugar. Espalhou um pouco de poeira sobre as frestas, tentando apagar os vestígios de sua descoberta. Mas era inútil. Ela sabia o que estava ali. O conhecimento era uma marca em brasa em sua mente. O chão, sob seus pés, não era mais apenas madeira e pregos. Era uma tumba. A tumba do segredo de Arthur Bastos. E ela, Elisa, a costureira viúva e sem um tostão, havia se tornado, sem querer, a guardiã daquele túmulo. O silêncio que se seguiu foi mais pesado e ameaçador do que qualquer barulho que a casa já fizera. Ela ficou de pé, o corpo rígido, escutando. Cada rangido da casa, cada assobio do vento, agora soava como um passo se aproximando. O sótão não era mais um refúgio, por pior que fosse. Era o centro de uma teia de aranha, e ela e seu filho estavam presos nela. A descoberta que deveria ser sua salvação
havia se transformado em uma sentença de morte em potencial. O ouro brilhava em sua mente, não mais como uma promessa de um futuro melhor, mas como um farol, atraindo para perto dela um mal antigo e paciente. Ela abraçou Mateus com força. O corpo pequeno e quente dele, a única coisa sólida em um mundo que acabara de se liquefazer sob seus pés. Ela sentia o coração dele bater rápido contra o seu. Ele estava assustado, porque ela estava assustada. O mistério havia sido revelado, mas em seu lugar, uma trama muito mais sombria começava a se desenrolar, e Elisa estava bem no centro dela, paralisada pelo medo do que viria a seguir. Ela passou o resto do dia em um estado de torpor aterrorizado, mal conseguindo se mover. A fome, o frio, a sujeira, tudo isso se tornou secundário. O único sentimento dominante era o medo, um medo cru e paralisante. Ela se sentava em um canto, abraçada aos joelhos, os olhos fixos na tábua do assoalho que escondia o segredo. Era como se o ouro e os documentos emitissem uma radiação, uma energia perigosa que a mantinha cativa. Ela repassava os fatos em sua mente, de novo e de novo. Arthur, o ouro, a ditadura, a traição, Valdemar. O nome ecoava em sua cabeça como um sino fúnebre. O homem que lhe dera as chaves daquela prisão era o mesmo homem que a história do diário acusava. Ela não era uma convidada, ela era uma intrusa no palco de um crime antigo, e a cortina estava prestes a se abrir novamente. A cada carro que passava na rua distante, seu coração saltava. Seria ele? Ele estava vindo? O que ele faria se descobrisse? A luz do dia começou a morrer novamente, e as sombras longas e assustadoras voltaram a se arrastar pelo sótão. A escuridão trazia consigo um terror renovado. Ela sabia que não conseguiria dormir. Sabia que cada som da noite a faria pular. O mistério que ela desvendara não trouxe clareza. Apenas 1 milhão de novas perguntas, cada uma mais aterrorizante que a anterior. Ela estava sentada sobre uma fortuna que não podia usar e um segredo que não podia contar. O baú de metal sob o assoalho era, ao mesmo tempo, sua única esperança e sua maior ameaça. Ela olhou para o rosto adormecido de Mateus, um anjo sujo em meio à decadência, e uma nova determinação, fria e afiada como um caco de vidro, substituiu o pânico. Ela não sabia como, mas precisava tirá-los dali. A luta não era mais contra a pobreza. A luta agora era pela sobrevivência. E o inimigo tinha um nome e um rosto, e ele estava muito, muito perto. A noite foi um borrão de terror silencioso, mas a urgência superou o medo. Antes que o sol nascesse por completo, Elisa, movida por uma necessidade febril de entender, forçou a tábua do assoalho mais uma vez. O rangido foi um som cúmplice na penumbra. Desta vez, ela não tocou no ouro. Seu objetivo era o diário de capa de couro e o maço de documentos. Ela os pegou. O toque do papel antigo e do couro gasto em seus dedos enviando um arrepio por sua espinha. Aquele era o verdadeiro tesouro, o verdadeiro perigo. Sentada no chão empoeirado, com a luz cinzenta da manhã iluminando as páginas amareladas, ela começou a ler. A história que emergiu da tinta desbotada era mais sombria do que qualquer um de seus pesadelos. O cheiro de mofo do sótão se misturou com o cheiro de papel velho, o perfume de um segredo mortal que se recusava a morrer. O coração dela batia descompassado, um tambor anunciando a revelação de uma tragédia que agora, de alguma forma, também era sua. As palavras de Arthur Bastos pintavam um retrato vívido de um Brasil que Elisa só conhecia dos livros. Um país sob o jugo da ditadura militar, onde o silêncio era comprado com medo e a dissidência era paga com a vida. Arthur, um jornalista investigativo, descrevia com detalhes angustiantes a perseguição aos opositores do regime. Ele não era um revolucionário armado, sua arma eram as palavras. Em uma passagem, ele narrava a história do ouro. Não era uma herança de família, nem o fruto de um investimento. Era uma fortuna em barras e moedas, confiscada de forma brutal por um esquadrão do DOPS de um industrial que financiava a resistência democrática. O homem fora levado, torturado e, como tantos outros, desaparecido. O ouro,
oficialmente perdido, fora dividido entre os oficiais corruptos. Elisa sentiu a náusea subir à garganta. O metal frio escondido sob seus pés estava manchado com o sangue e o sofrimento de um estranho, um mártir esquecido. O diário continuava, revelando a audácia de Arthur. Ele tinha uma fonte, um militar de baixo escalão, horrorizado com as atrocidades que testemunhava. Juntos, eles planejaram uma operação arriscada: roubar o ouro de volta, não por ganância, mas por justiça. A caligrafia de Arthur ficava mais tensa nessas páginas, as letras pressionadas com força no papel. Este ouro, ele escreveu, é o preço da liberdade. Cada barra financiará uma fuga. Cada moeda comprará um passaporte. Cada grama salvará uma família da escuridão que desceu sobre nossa nação. Elisa sentiu um nó na garganta. Aquele homem, Arthur, era um herói. Um herói anônimo que transformara o fruto da violência em um instrumento de salvação. Ele usara o dinheiro para criar uma rede clandestina, contrabandeando perseguidos políticos para fora do país, dando-lhes uma segunda chance. A dimensão do segredo era esmagadora. Ali, naquele sótão, estava o cofre de uma operação de resgate que a história oficial jamais contaria. Então, a narrativa mudava. O tom de esperança cautelosa dava lugar à paranoia e à traição. Arthur descrevia como sentia que o cerco se fechava. Seus contatos estavam desaparecendo. Ele era seguido. A desconfiança envenenava cada linha. E então, o golpe final. A revelação que fez o sangue de Elisa gelar. Fui traído, ele escreveu, a frase sublinhada 3 vezes. Meu próprio advogado, o jovem em quem depositei minha confiança para proteger meus bens legais enquanto eu operava nas sombras. Ele descobriu sobre o ouro. Sua ambição é uma doença. Eu vejo a cobiça em seus olhos. Ele quer a fortuna para si. Tenho certeza de que foi ele quem me denunciou. Seu nome é Valdemar. Que Deus tenha piedade de sua alma, pois os homens que ele serve não terão da minha. Elisa deixou o diário cair em seu colo. Valdemar. O nome martelava em sua mente. O gentil doutor. O proprietário caridoso. O monstro paciente que esperara 40 anos. O som de um motor de carro, potente e próximo, rasgou o silêncio da manhã. Não era o som de um ônibus velho ou de um carro popular. Era um som caro, pesado, que parou bem em frente ao casarão. Elisa congelou. Seu corpo inteiro se transformou em um bloco de gelo. O ar pareceu ser sugado de seus pulmões. Passos, pesados e deliberados, subindo os degraus da varanda. Toque, toque, toque. Uma batida firme e autoritária na porta principal. Não era uma batida de quem pede licença. Era uma batida de quem exige entrada. O pânico a dominou. Ela olhou desesperadamente ao redor. O diário e os papéis estavam em seu colo. A tábua do assoalho, um pouco desalinhada. Era ele. Tinha que ser ele. A coincidência era impossível. Mateus, que estava encolhido em um canto, olhou para ela, os olhos arregalados de pavor. Elisa levou o dedo aos lábios em um pedido desesperado de silêncio, o coração ameaçando explodir dentro do peito. A casa inteira parecia prender a respiração. As batidas cessaram. Um silêncio pesado se instalou, ainda mais aterrorizante que o barulho. Então, o som de uma chave girando na fechadura da porta lateral, a mesma que ela usara. O rangido da porta se abrindo ecoou pela casa vazia como um grito. Elisa se arrastou para trás, empurrando o diário e os documentos para debaixo de uma pilha de jornais velhos, seu corpo tremendo incontrolavelmente. Ela ouviu os passos dele no andar de baixo, lentos, calculados, o ranger do assoalho marcando sua aproximação. Ele conhecia aquela casa, conhecia seus sons, seus segredos. Os passos começaram a subir a escada do sótão, degrau por degrau, um som rítmico, a contagem regressiva para o confronto que ela tanto temia. Elisa abraçou Mateus, puxando-o para si, tentando protegê-lo com seu próprio corpo. Ela fechou os olhos com força, esperando. O último degrau rangeu. A porta do sótão se abriu lentamente, revelando a silhueta alta e imponente do homem que a assombrava. Dr. Valdemar estava parado na entrada, um sorriso fino nos lábios.
Ele era exatamente como Elisa imaginara uma pessoa de poder. Alto, impecavelmente vestido em um terno de linho claro, que contrastava brutalmente com a decadência do ambiente. Seus cabelos eram grisalhos e perfeitamente penteados para trás. Um relógio de ouro brilhava em seu pulso. Ele exalava um cheiro de colônia cara, um aroma cítrico que lutava contra o cheiro de mofo e poeira. Seus olhos, no entanto, eram frios e calculistas. Eles percorreram o sótão, notando a limpeza precária, o espaço um pouco mais organizado. O olhar dele não era de compaixão. Era o olhar de um inspetor, de um predador avaliando seu território. "Bom dia, Elisa", ele disse, a voz suave e aveludada, mas com um timbre metálico por baixo. "Vejo que está se acomodando. Fico feliz em ver que está cuidando do lugar." A cordialidade era tão falsa que chegava a ser sufocante. Elisa não conseguiu responder. As palavras morreram em sua garganta. Ela apenas apertou Mateus com mais força, sentindo o corpo pequeno do filho tremer contra o seu. Valdemar deu alguns passos para dentro do sótão, suas mãos nos bolsos da calça. Seus sapatos caros de couro mal faziam barulho no chão poeirento. Ele olhou para a máquina de costura de Elisa, que ela conseguira arrastar para cima com muito esforço na noite anterior. O objeto parecia patético e antigo perto da figura elegante do advogado. "Uma bela máquina", ele comentou, o tom casual. "Herança de família, imagino." Ele se aproximou e passou um dedo sobre o metal frio da Singer. "Sabe, eu coleciono antiguidades, coisas com história. Eu poderia lhe fazer uma oferta por ela. Ajudaria você a recomeçar. R$ 200. O que me diz?" A oferta era um insulto, uma bofetada. Valia 10 vezes mais. Era uma demonstração de poder, um jeito de dizer: "Eu sei o quão desesperada você está. Eu posso esmagá-la." Ela finalmente encontrou sua voz. Um sussurro rouco. "Não, obrigada, doutor. É tudo o que eu tenho." O sorriso de Valdemar se alargou um pouco, mas não alcançou seus olhos. "Entendo." O valor sentimental. Ele continuou seu passeio pelo sótão, seu olhar passando por cada canto, cada sombra, cada pilha de detritos. Elisa sentiu o olhar dele como uma presença física, um raio-x que tentava penetrar as paredes. O chão. Ele parou, olhando diretamente para o local onde a tábua solta estava. Por um segundo, seu coração parou de bater. Ele sabia. Ele tinha que saber. Mas ele não disse nada. Apenas continuou a andar, as mãos ainda nos bolsos. A tensão no ambiente era tão espessa que podia ser cortada com a faca que Elisa usara mais cedo. Era um jogo de gato e rato, e ela era o rato encurralado, fingindo que não via as garras do gato se afiando bem na sua frente. O silêncio dele era uma tortura psicológica. Ele parou perto de uma das janelas quebradas, olhando para o terreno abandonado lá fora. O vento assobiava através do vidro partido, um som melancólico. "Sabe, Elisa?" Ele começou, a voz ainda perigosamente calma. "Casas velhas como esta são cheias de perigos." Ele se virou para encará-la, e pela primeira vez a máscara de cordialidade caiu. Seus olhos eram duros como aço. "A fiação é antiga. Um curto-circuito pode acontecer a qualquer momento. Um pequeno descuido, uma vela esquecida, e tudo vira cinzas em questão de minutos." Ele fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras pairar no ar denso. Acidentes com fogo podem acontecer, especialmente em lugares secos e cheios de papel velho como este. Seria uma tragédia, uma mãe e um filho, sozinhos. A ameaça não era mais velada, era explícita, brutal. Era uma promessa. Ele estava dizendo a ela o que aconteceria se ela não cooperasse. Ou pior, o que aconteceria se ela já tivesse encontrado algo. O sangue de Elisa drenou de seu rosto. O terror puro a paralisou completamente. Ela olhou para o rosto de Valdemar e não viu um advogado, um coronel influente. Viu o traidor do diário. Viu o homem que entregara Arthur Bastos para a morte. Viu a ganância de 40 anos encarnada, pronta para eliminar qualquer um que ficasse em seu caminho. Ela, uma costureira sem nome. Mateus, seu filho inocente. Eram menos que nada para ele. Eram obstáculos, insetos a serem esmagados. Ela não conseguia respirar.
O ar parecia ter se solidificado. O cheiro da colônia dele, misturado com o mofo do sótão, era o cheiro da morte. A náusea voltou com força, e ela teve que engolir em seco para não vomitar de puro medo. O sorriso de Valdemar voltou, agora mais sinistro do que nunca. Ele sabia que ela tinha entendido a mensagem. Ele a quebrara sem precisar levantar um dedo. Bem, pense na minha oferta pela máquina, ele disse, o tom voltando a ser falsamente amigável. E tome cuidado. Muita poeira aqui pode ser ruim para a saúde de uma criança. Ele deu uma última olhada ao redor, seus olhos se demorando por um segundo a mais sobre o assoalho. Então, virou-se e saiu, seus passos descendo a escada com a mesma calma deliberada com que subiram. Elisa ouviu a porta lateral se fechar com um clique suave, ouviu o motor do carro ligar e o som dos pneus no cascalho se afastando, até que o silêncio opressivo do casarão retornou. Mas não era o mesmo silêncio de antes. Agora, estava impregnado com a certeza do perigo mortal. Ela não tinha mais dúvidas. Valdemar sabia ou suspeitava fortemente que o tesouro estava ali, e ele não hesitaria em fazer qualquer coisa para recuperá-lo. A visita não foi uma sondagem, foi um ultimato. Elisa permaneceu imóvel por um longo tempo, o corpo tremendo violentamente. Os soluços de Mateus, baixos e assustados, finalmente a tiraram do transe. Ela o abraçou com uma força desesperada, o rosto enterrado em seus cabelos, inalando o cheiro de seu filho como se fosse a única coisa pura que restava no mundo. As lágrimas dela agora não eram de desespero pela pobreza, mas de terror pela vida deles. Ela havia tropeçado em uma guerra que não era sua, e o inimigo agora sabia seu nome e seu rosto. A fortuna sob seus pés era uma isca e uma sentença. Ela tinha a prova de um crime hediondo, mas o criminoso era poderoso demais, intocável. A justiça parecia uma fantasia distante e impossível. A única realidade era a ameaça de Valdemar, a imagem do fogo consumindo tudo, a promessa de que eles poderiam desaparecer como Arthur Bastos. Ela olhou para a tábua sob a qual o diário e o ouro estavam escondidos. A resposta para sua salvação e sua destruição estava ali, a poucos centímetros de distância. O conhecimento era uma arma de 2 gumes. Revelá-lo poderia trazer justiça para um homem morto há muito tempo, mas poderia custar a vida de seu filho. Mantê-lo em segredo significava viver sob o jugo de um assassino, esperando pelo momento em que ele decidiria que ela não era mais útil, que era hora de apagar as testemunhas. A máquina de costura, o símbolo de sua profissão e dignidade, agora era apenas um peão no jogo sádico de Valdemar. A oferta dele não era sobre o objeto, era sobre a alma dela. Era sobre mostrar o quanto ela valia para ele. Nada. Ela estava completamente encurralada, presa entre um passado sangrento e um futuro incerto e aterrorizante. O dilema a rasgava por dentro, uma dor física e aguda. De um lado, a chance de expor um monstro, de honrar a memória de Arthur, o herói esquecido, e talvez, de alguma forma, reivindicar a fortuna que poderia dar a Mateus o futuro que ele merecia. Do outro, o instinto primordial de uma mãe, proteger sua cria a qualquer custo, fugir para a escuridão, desaparecer antes que o monstro os devorasse. A coragem de lutar contra a injustiça versus a necessidade desesperada de sobreviver. E no centro de tudo, os olhos assustados de seu filho, que confiava nela implicitamente para mantê-lo seguro. O peso da decisão era insuportável, uma montanha sobre seus ombros já exaustos. E você, no lugar de Elisa, o que faria? Confrontaria a fera, sabendo que poderia perder tudo, inclusive a vida? Ou pegaria seu filho e fugiria para as sombras, deixando o ouro e a justiça para trás, em troca de uma chance de ver o sol nascer no dia seguinte? O terror que se seguiu à partida de Valdemar foi uma substância física, uma névoa gelada e espessa que preencheu o sótão e sufocou o ar. Elisa permaneceu paralisada, abraçada a Mateus, seu corpo inteiro uma corda de violino esticada ao ponto de arrebentar. O cheiro da colônia cara do advogado ainda pairava no ambiente, uma assinatura olfativa da ameaça, uma violação que se recusava a dissipar. Cada rangido da madeira velha da casa
Soava agora como um passo retornando. Cada assobio do vento parecia sussurrar a promessa de fogo e cinzas. Ela olhava para o rosto de seu filho, enterrado em seu ombro, e sentia as lágrimas silenciosas dele molharem sua blusa. A culpa a esmagava com um peso insuportável. Ela o trouxera para a mira de um monstro. Sua luta pela sobrevivência havia escalado para um nível que ela jamais imaginara, e o campo de batalha era aquele sótão miserável, uma armadilha suspensa no tempo, onde o passado sangrento e o presente aterrorizante haviam finalmente colidido, ameaçando consumi-los por completo. As horas se arrastaram com a lentidão de uma tortura. A luz do sol, que antes representava uma pequena trégua da escuridão, agora parecia apenas iluminar sua jaula, tornando as barras invisíveis mais nítidas. Elisa não ousava se mover, não ousava fazer barulho. Ela e Mateus se comunicavam por sussurros e olhares, o medo estabelecendo um novo e terrível idioma entre eles. A fome se tornou uma dor distante, um ruído de fundo abafado pelo som ensurdecedor de seu coração em pânico. Ela repassava a cena em sua mente, o sorriso de Valdemar, seus olhos frios, a menção casual a acidentes com fogo. Não era uma ameaça, era um roteiro, um plano que ele já tinha em mente. Ela olhou para a tábua do assoalho. O ouro e os documentos sob seus pés pareciam queimar, uma brasa radioativa que a marcava, que a tornava um alvo. O silêncio era seu inimigo, pois permitia que sua imaginação desenhasse os piores cenários, cada um mais vívido e aterrorizante que o anterior, todos terminando em chamas e no desaparecimento deles. Movida por um impulso desesperado de ver o céu, de respirar um ar que não estivesse viciado em medo e mofo, Elisa se arrastou até a janela circular nos fundos do sótão. Com cuidado, afastou um pedaço de papelão que tapava um buraco no vidro e espiou. A visão era do terreno dos fundos do casarão, um emaranhado de mato e árvores secas e para além de um muro baixo de pedra coberto de era, a casa vizinha. Era uma casa pequena, simples, mas cuidada. Um jardim de rosas teimosas florescia perto da cerca, e um vira-lata caramelo dormia sob o sol da tarde. E foi então que ela o viu. Um homem muito idoso, sentado em uma cadeira de vime na varanda dos fundos de sua casa. Ele era frágil, encurvado pelo peso de décadas, e podava uma roseira com mãos trêmulas, mas precisas. Ele não olhava para ela, mas ela sentiu, com uma certeza inexplicável, que ele sabia que ela estava ali. Ele sentia a tensão que emanava da casa vizinha, como o calor de uma fogueira próxima, uma presença que ele conhecia há muito tempo. Ela o observou por vários minutos, o coração ainda martelando. Ele era apenas um vizinho idoso ou algo mais? A paranoia, alimentada pelas ameaças de Valdemar, a fazia suspeitar de tudo e de todos. Mas havia algo na postura daquele homem, na calma deliberada de seus movimentos, que não parecia ameaçador, parecia vigilante. Em um dado momento, ele parou de podar a roseira. Lentamente, como se cada movimento fosse um esforço, ele ergueu a cabeça e olhou diretamente para a janela do sótão, diretamente para os olhos de Elisa. Ele não sorriu, não acenou, apenas sustentou o olhar por um longo instante. Seus olhos, por trás de lentes grossas, eram lúcidos e carregados de uma tristeza antiga. Então, ele fez um gesto quase imperceptível com a cabeça, um leve aceno na direção do muro dos fundos que os separava, e voltou a cuidar de suas rosas. Não foi um convite, foi uma intimação silenciosa, uma mensagem que dizia: "Eu sei, venha." Aquele pequeno gesto foi a primeira anomalia no roteiro de terror de Valdemar, uma variável que ele talvez não tivesse previsto. Uma nova onda de medo e esperança conflitantes varreu Elisa. Confiar em um estranho, depois de tudo, parecia uma loucura. Mas o que mais ela podia fazer? Ficar ali e esperar pelo fogo prometido por Valdemar? A imagem do vizinho, um guardião de seu pequeno e ordenado jardim ao lado daquela selva de decadência, era a única coisa que quebrava o padrão do abandono. Ela olhou para Mateus, que agora cochilava de exaustão em um canto, e tomou uma decisão. Esperou até o sol começar a baixar, quando as sombras se alongavam
e ofereciam uma cobertura precária. Com o coração na garganta, ela desceu as escadas rangentes, cada degrau um protesto que ecoava em seus ouvidos como um alarme. Atravessou a casa fantasmagórica e saiu pela mesma porta dos fundos por onde entrara. O ar fresco da tarde, mesmo carregado com o cheiro de mato e terra úmida, foi um alívio para seus pulmões apertados. Ela se moveu rente às paredes da casa, sentindo-se uma fugitiva em sua própria prisão em direção ao muro de pedra nos fundos. O muro era mais baixo do que parecia de cima, mas a era densa o tornava uma barreira verde e impenetrável. Ela ouviu um assobio baixo, quase inaudível. Veio do outro lado. "Moça!" Uma voz frágil, trêmula, chamou. "Aqui." Elisa se aproximou da folhagem, o coração batendo descontroladamente. Uma mão enrugada, manchada pela idade e pela terra, afastou um ramo de era, revelando o rosto do vizinho. De perto, ele parecia ainda mais velho, a pele como um pergaminho. "Meu nome é Jonas", ele sussurrou. A voz pouco mais que um sopro. "Eu era o jardineiro, do Sr. Arthur." O nome a atingiu com a força de um soco. Arthur. Aquele homem conhecera Arthur Bastos. Aquele homem era uma ponte viva para o passado, uma testemunha. "Eu vi o carro do Dr. Valdemar mais cedo", continuou ele, seus olhos buscando os dela com urgência. "Vi o jeito que a senhora olhou pela janela depois. O medo. Eu conheço esse medo. Eu o sinto há 40 anos. Suas palavras confirmaram a suspeita dela. Ele era o aliado que ela nem sabia que precisava. "A senhora e o menino correm grande perigo aqui", disse seu Jonas, sua voz ganhando uma firmeza surpreendente, a urgência superando a fragilidade da idade. "Valdemar não é um homem bom. Nunca foi. Ele é paciente como uma praga, mas quando age, ele destrói tudo." Elisa sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos, não de desespero, mas de um estranho e avassalador alívio. Alguém acreditava nela. Alguém sabia. Eu encontrei uma coisa", ela sussurrou, a confissão escapando de seus lábios antes que pudesse contê-la. "No sótão, um baú e um diário." O rosto de seu Jonas não mostrou surpresa, apenas uma profunda e resignada tristeza. "Eu sempre soube", ele disse, baixando os olhos. "Sempre soube que Arthur tinha escondido. Ele me disse que tinha um seguro de vida, algo para garantir que a história não morresse com ele. Valdemar procurou por anos, discretamente, mas nunca achou. Ele não tinha a alma da casa, só a ganância. O velho jardineiro era, de fato, o guardião daquele lugar, o único que entendia seus segredos mais profundos. Eu preciso lhe contar uma coisa, moça, uma coisa que nunca contei a ninguém. O medo me calou por toda a minha vida, mas ver aquele menino, ver o mesmo medo nos olhos de gente inocente de novo, isso um velho não aguenta." A voz dele embargou, e ele respirou fundo, buscando forças nas memórias que guardara por tanto tempo. "Na noite em que levaram o Sr. Arthur, eu estava aqui, no meu jardim. Era tarde. Eu não conseguia dormir. Ouvi os carros chegando. 2 Ford Galaxy pretos, sem placas. O som daqueles motores, a gente nunca esquece. Eles pararam em frente à casa dele. Elisa prendeu a respiração, ouvindo o relato que era a peça final do quebra-cabeça, a confirmação viva do que o diário apenas acusava. O cheiro das rosas de seu Jonas se misturava ao cheiro de podridão do outro lado do muro, o perfume da verdade lutando contra o fedor da mentira. Ele estava reabrindo uma ferida de 40 anos, e a dor era palpável em sua voz trêmula, o som de um fantasma finalmente falando. Homens de terno escuro desceram, agentes do DOPS. Eu soube depois. Rudes, violentos. Eles não sabiam qual era a casa certa no escuro. Estavam perdidos. Então, um carro menor parou atrás deles, e dele desceu um rapaz. Jovem, bem vestido, ansioso. Era Valdemar. Seu Jonas fez uma pausa, os olhos fixos em um ponto no passado. Eu o vi claramente sob a luz da lua. Ele não hesitou. Apontou diretamente para a casa do Sr. Arthur. Apontou. Como um Judas. Os homens de terno arrombaram a porta. Eu ouvi gritos. O Sr. Arthur era um homem bom, um homem gentil que me tratava como família. Eu ouvi os barulhos da luta, coisas quebrando, e depois o silêncio.
Eles o arrastaram para fora, machucado, e o jogaram no banco de trás de um dos carros. Antes de entrar no carro, Valdemar olhou para a casa com um sorriso de vitória, de pura cobiça. Ele olhou diretamente para a janela do sótão. Ele já suspeitava. A revelação foi um golpe físico. Elisa se apoiou no muro, as pernas fracas. Eu me escondia, continuou seu Jonas, a vergonha pesando em cada palavra. Eu me encolhi atrás das minhas roseiras e não fiz nada. Eu tinha minha esposa, meus filhos pequenos. O medo era um animal vivo naqueles tempos. Moça, ele entrava na sua casa, sentava na sua mesa, dormia na sua cama. Valdemar se tornou poderoso, um coronel da cidade. Quem acreditaria em um jardineiro pobre contra ele? Eu guardei silêncio. Vi a casa apodrecer. Vi a história ser enterrada sob a poeira, mas eu nunca esqueci. Todas as noites eu vejo o rosto do Sr. Arthur e vejo Valdemar apontando. Ele limpou uma lágrima com as costas da mão áspera. Ele a colocou aí, não foi? Nesse sótão. Ele está perto. Ele sente que está perto. E ele não vai deixar que a senhora saia daqui com o segredo dele. Não viva. A sentença, dita com a certeza de uma testemunha ocular, não deixava margem para dúvidas. A promessa de fogo era real e iminente. A urgência tomou conta de Elisa, afugentando a paralisia. O testemunho de seu Jonas não era apenas uma confirmação, era uma arma. A história de Arthur não era mais apenas a palavra de um homem morto contra a de um poderoso. Havia uma testemunha. Nós precisamos sair daqui, disse Elisa, a voz firme pela primeira vez. Eu e meu filho, esta noite. Seu Jonas assentiu, a decisão já tomada em sua mente cansada. Eu sei, e sei como. O Sr. Arthur, ele era um homem prevenido. Ele temia por sua vida muito antes de Valdemar o trair. Ele construiu uma saída de emergência, uma passagem que só eu e ele conhecíamos. Ele apontou com o queixo para uma parte específica do muro, onde a era mais densa e escura. Atrás daquela trepadeira, não é um portão, é uma parte solta do muro, uma pedra grande que gira sobre um pino de ferro. Leva diretamente para o meu quintal. Ele a construiu para uma emergência, para uma fuga no meio da noite. A passagem secreta, a rota de fuga que Arthur nunca teve a chance de usar. O plano foi traçado em sussurros apressados e desesperados através da folhagem. Elisa voltaria para o sótão, reuniria o que pudesse, o diário, os documentos e o pesado baú de ouro. O baú era o maior problema. Era a prova material, a fortuna que poderia garantir o futuro de Mateus. Mas seu peso era um risco imenso, um âncora que poderia afogá-los durante a fuga. Mas deixá-lo para trás estava fora de questão. Era a justiça de Arthur, a herança das famílias que ele salvara. Era deles agora, por direito de descoberta e de risco. Seu Jonas instruiu Elisa a esperar por seu sinal. Seu cachorro, Sultão, um vira-lata arisco e barulhento, latia para qualquer estranho que se aproximasse. Quando o Sultão latir sem parar, é porque eles chegaram, disse o velho. Não espere, não hesite. Pegue o menino e corra para o muro. Eu estarei esperando do outro lado para ajudar. A vida deles dependia agora de um velho de 90 anos e de seu cão barulhento. Uma aliança frágil e desesperada contra um poder esmagador. Elisa voltou para o sótão, o corpo movido por uma adrenalina fria. Ela explicou a situação para Mateus da forma mais simples que pôde, sem os detalhes mais aterrorizantes. Vamos brincar de um jogo de fuga, meu filho, como nos seus filmes. Precisamos ser rápidos e silenciosos. O menino, apesar do medo visível em seus olhos, assentiu com uma bravura que partiu o coração dela. Ele entendia o perigo, mesmo sem compreender a trama completa. Juntos, eles se prepararam. Elisa retirou o diário e os documentos, amarrando-os ao redor de sua cintura por baixo da blusa. Depois, com um esforço hercúleo, eles removeram a tábua e içaram o baú para fora do esconderijo. O peso do metal era um lembrete constante do risco. Eles o deixaram perto da porta. Pronto. A espera que se seguiu foi a mais longa e angustiante de sua vida. Sentados no chão escuro, eles escutavam. Cada estalo da casa, cada folha arrastada pelo vento lá fora, era um gatilho de pânico.
O tempo parecia ter parado. A noite caiu como um manto pesado e sufocante. A única luz no sótão era um filete prateado da lua que entrava por uma fresta no telhado. O silêncio era total, opressivo. O mundo parecia ter prendido a respiração junto com eles. Elisa segurava a mão de Mateus, a pele dele fria e úmida. Ela tentava controlar a própria respiração para não assustá-lo ainda mais. Sua mente era um turbilhão. Ela pensou em Arthur, o herói que morrera sozinho. Pensou em Valdemar, o monstro que vivera impune por 4 décadas. E pensou em seu Jonas, o velho guardião que arriscava o fim de sua vida tranquila para corrigir um erro do passado. Ela não estava mais lutando apenas por si mesma ou por seu filho. Estava lutando por todos eles, pela memória dos mortos e pela segurança dos vivos. E então, o silêncio foi quebrado, um latido, e depois outro, e mais outro. Agudos, frenéticos, raivosos. Era Sultão, o sinal. Eles haviam chegado. Um terror elétrico percorreu o corpo de Elisa. Agora, Mateus! Ela sussurrou, a voz tensa. Ela se levantou em um único movimento fluido, a adrenalina queimando em suas veias. Olhou pela fresta da janela. 2 silhuetas escuras e corpulentas saltavam o portão da frente com uma agilidade ameaçadora. Não eram policiais, eram capangas. Moviam-se com um propósito sombrio, dirigindo-se não para a porta lateral, mas para a porta principal, maciça e trancada. Um deles carregava o que parecia ser um pé de cabra. A ordem de Valdemar era clara, não mais sutilezas. Era uma invasão, a busca final e a eliminação das testemunhas. O tempo dos jogos havia acabado. O som metálico do pé de cabra, forçando a fechadura da porta principal, ecoou pela noite, seguido pelo estalo alto e doentio de madeira se partindo. Eles estavam dentro. O coração de Elisa pareceu parar. Não havia mais tempo para pensar, apenas para correr. Pegue a mala, filho. Rápido! Ela ordenou, a voz firme apesar do pânico. Enquanto Mateus agarrava a velha mala de papelão, Elisa se curvou sobre o baú de metal. O peso era descomunal. Por um instante de puro desespero, ela achou que não conseguiria movê-lo. A imagem do ouro se transformando em sua lápide passou por sua mente. Mas a adrenalina e a imagem do rosto de seu filho lhe deram uma força sobrenatural. Com um grunhido que rasgou sua garganta, ela o arrastou pelo chão, o metal riscando a madeira em um protesto agudo e ruidoso. Ela ouviu vozes masculinas e rudes no andar de baixo. O som de móveis sendo revirados, a violência da busca se espalhando pela casa. Eles estavam subindo. Os passos pesados na escadaria principal soavam como os de gigantes. Ela arrastou o baú para a porta do sótão, o suor escorrendo por seus olhos, cegando-a. Vamos! Ela gritou para Mateus, empurrando-o para a escada de serviço que levava para a cozinha. A descida foi um caos de pânico e esforço. Elisa ia na frente, arrastando o baú degrau por degrau, o metal batendo e ecoando pela casa, anunciando a fuga deles. Cada baque era um convite para que os capangas os encontrassem. Mateus vinha logo atrás, tropeçando no escuro, o som de sua respiração ofegante misturado aos seus próprios soluços de medo. Eles chegaram ao térreo no exato momento em que os feixes de luz de lanternas poderosas cortaram a escuridão do corredor principal. "Eles estão aqui!" uma voz gritou. As luzes balançaram, procurando por eles. Elisa não olhou para trás. Ignorando a dor nos músculos, ela arrastou o baú pela cozinha escura e fedorenta em direção à porta dos fundos. A porta emperrou. Ela a empurrou com o ombro, 1, 2 vezes, o desespero lhe dando a força de um touro. Com um estalo, a fechadura enferrujada cedeu e a porta se abriu para a noite fria e para o mato alto do jardim abandonado. A liberdade e o perigo estavam a poucos metros. O ar da noite nunca pareceu tão doce e tão aterrorizante. Os latidos de Sultão eram um farol na escuridão. "Para o muro, Mateus! Continue correndo!" Elisa gritou sem fôlego. O mato alto arranhava suas pernas. Os galhos secos pareciam garras tentando agarrá-los. O baú se prendia em raízes e pedras, e cada parada era um momento de puro pavor. Ela ouviu os capangas saírem da casa atrás deles.
as luzes de suas lanternas cortando a escuridão do jardim, varrendo o terreno caótico. Os feixes de luz dançavam descontroladamente, passando a centímetros de onde eles estavam. Elisa se jogou no chão, puxando Mateus e o baú para trás de um arbusto espesso, o coração pulsando em seus ouvidos com a força de um tambor de guerra. O cheiro de terra molhada e folhas podres encheu suas narinas. Ela podia ouvir as vozes deles mais próximas agora. Eles não podem ter ido longe. A mulher e o garoto. Achem eles. O chefe quer o que é dele. A voz de seu Jonas veio do outro lado do muro. Um sussurro urgente e trêmulo. Aqui! Sigam minha voz, por aqui! O som deu a Elisa o impulso final. Ela se levantou e fez o último esforço desesperado, arrastando o baú pelos metros finais até o muro coberto de era. Os feixes de luz das lanternas se aproximavam, iluminando o mato ao redor deles. Eles seriam descobertos a qualquer segundo. Empurre a pedra grande da direita, sussurrou Jonas. Elisa largou o baú e procurou com as mãos trêmulas na parede de era, sentindo o contorno das pedras. Encontrou uma que parecia maior, mais solta. Empurrou com todo o seu peso. A pedra não se moveu. O pânico a dominou. Seria o fim? As luzes estavam quase sobre eles. Mais força! Gritou Mateus, e juntos, mãe e filho, empurraram a pedra com a força combinada de seu desespero. Com um rangido baixo e profundo de metal enferrujado contra a pedra, a passagem secreta de Arthur Bastos começou a se mover, abrindo uma fenda de escuridão e salvação. Enquanto a abertura se alargava, os capangas os viram. Ali! Um deles gritou. O feixe de luz os cegou. Elisa agiu por puro instinto. Empurrou Mateus pela fresta. Entra, agora! Mateus tropeçou e caiu no jardim de seu Jonas. As mãos enrugadas do velho o ajudaram a se levantar. Elisa se virou para o baú. Era pesado demais para empurrar. Ela não podia deixá-lo, não depois de tudo. Os passos dos capangas corriam na direção deles. Ela se posicionou, usando as costas e as pernas, e com um grito que misturava dor, raiva e medo, ela tombou o baú para dentro da passagem. Ele caiu com um baque surdo e pesado no gramado do outro lado. Sem tempo para pensar, ela mergulhou pela abertura estreita no exato momento em que um dos capangas a alcançava, sua mão agarrando o tecido de sua blusa. O pano rasgou. Elisa caiu desajeitadamente no jardim de seu Jonas, o corpo dolorido, mas livre. O som da mão do capanga batendo na pedra sólida da passagem que se fechava foi o som mais doce que ela já ouvira. Seu Jonas, com uma força que desmentia sua idade, empurrou a pedra de volta ao lugar. Do outro lado do muro, os capangas gritavam, frustrados, batendo inutilmente contra a parede de pedra. O som foi ficando mais distante, enquanto eles, provavelmente, tentavam encontrar uma forma de dar a volta. Mas eles estavam seguros, pelo menos por enquanto. Escondidos nas sombras do pequeno e bem cuidado jardim, Elisa, Mateus e seu Jonas estavam ofegantes, cobertos de arranhões e sujeira. O vira-lata Sultão, o herói improvável da noite, agora cheirava seus novos amigos, o rabo balançando timidamente. Elisa olhou para o baú de metal, arranhado e sujo de terra, que repousava na grama. Olhou para seu filho, pálido mas a salvo, e olhou para o velho jardineiro, o guardião silencioso da história, que arriscara tudo por eles. A fuga fora um sucesso. Eles tinham o tesouro. Eles tinham as provas. E lá pela primeira vez em muito tempo, eles tinham um aliado. A noite ainda não acabara, mas o ponto de virada havia chegado. A casa de seu Jonas era pequena e modesta, mas irradiava um calor e uma segurança que Elisa não sentia há meses. O cheiro não era de mofo e decadência, mas de café passado e cera de assoalho. Fotos em preto e branco de uma vida inteira cobriam as paredes, testemunhas silenciosas de uma existência simples e honesta, enquanto Mateus, exausto, adormecia em um sofá antigo, mas confortável, coberto por uma colcha de retalhos. Seu Jonas guiava Elisa até a cozinha. Suas mãos tremiam, enquanto ele lhe servia uma xícara de café quente e açucarado. O líquido doce e quente desceu pela garganta de Elisa como um bálsamo, acalmando os nervos em frangalhos. O contraste entre o inferno do casarão e a paz daquela pequena casa
Era tão intenso que parecia surreal. Pela janela da cozinha, ela podia ver as luzes das lanternas dos capangas ainda varrendo o terreno abandonado, como bestas famintas procurando uma presa que já escapara. A batalha havia sido vencida, mas a guerra estava longe de terminar. Seu Jonas sentou-se à mesa, o rosto marcado por uma exaustão profunda, mas também por uma nova determinação. O ato de finalmente quebrar seu silêncio de 40 anos parecera libertá-lo de um peso invisível. Valdemar não vai desistir, ele disse, a voz baixa e séria. Ele vai virar esta cidade de cabeça para baixo, procurando por vocês. Ele não pode permitir que essa história venha à tona. Não agora, quando ele é um homem tão respeitado. Elisa assentiu. O calor da xícara em suas mãos, a única coisa que a impedia de tremer. Eu sei, mas agora não sou só eu. Somos nós, e temos as provas. Ela pensou no diário amarrado à sua cintura, as folhas frágeis contendo o poder de destruir um império construído sobre sangue e traição. Ela não era mais apenas uma vítima. A fuga desesperada a transformara em algo mais. Ela se tornara a herdeira da luta de Arthur, a executora de seu testamento. A costureira anônima agora tinha o fio da justiça em suas mãos e estava pronta para começar a tecer. O velho a observou por um instante, um brilho de admiração em seus olhos cansados. Ele viu nela não a mulher desesperada que espiava pela janela do sótão, mas uma leoa protegendo sua cria, uma força da natureza forjada no fogo do desespero e da injustiça. Ele se levantou e caminhou lentamente até um telefone antigo de disco. Estava sobre uma pequena prateleira na parede. Era um aparelho que parecia pertencer a outra era, assim como a história que eles estavam prestes a desenterrar. Ele pegou o fone pesado do gancho, o gesto solene, como se estivesse pegando uma arma. Ainda não acabou, moça, mas agora temos uma chance de verdade. Ele olhou para Elisa, os olhos firmes. Eu tenho um neto. Ele é advogado em Brasília. Um desses que mexe com coisas velhas, com os crimes da ditadura, com a Comissão da Verdade. Ele nunca acreditou nas minhas histórias. Achava que eram delírios de um velho. Acho que está na hora de ele ouvir a verdade. A verdade completa. A esperança, antes uma fagulha, começava a se tornar uma chama. Enquanto seu Jonas discava o número com seu dedo trêmulo, Elisa olhava para o baú que eles haviam arrastado para dentro da sala. O metal escuro parecia absorver a luz do ambiente, um objeto alienígena naquele cenário de domesticidade e paz. Era um catalisador de tragédias e, talvez, de redenções. A perseguição, a fuga, a violência daquela noite haviam transformado o significado daquele tesouro. Não era mais apenas dinheiro, era o legado de Arthur, era a prova da traição de Valdemar e era a chave para o futuro de Mateus. Um futuro que, horas antes, parecia uma fantasia impossível. Um futuro que agora dependia da voz de um velho falando em um telefone antigo e da coragem de uma mulher que não tinha mais nada a perder. A adrenalina começava a baixar, dando lugar a uma exaustão profunda. Mas sob o cansaço, uma nova força se consolidava. A força de quem viu o fundo do poço e decidiu, em vez de se afogar, usar o chão para tomar impulso. O som das sirenes, ainda muito distante, começou a cortar o silêncio da madrugada. No início, era um lamento quase inaudível, que poderia ser confundido com o vento. Mas ele foi crescendo, tornando-se mais claro, mais próximo. As luzes vermelhas e azuis piscando ao longe, refletidas nas nuvens baixas, anunciavam a chegada da cavalaria. Não a polícia local, que Valdemar certamente tinha no bolso, mas algo maior, algo que ele não podia controlar. O neto de seu Jonas agira rápido. A Comissão da Verdade, a Polícia Federal, peças de um tabuleiro muito maior estavam sendo movidas. Os capangas, ainda frustrados e vasculhando o terreno, logo seriam a caça, não mais os caçadores. Elisa ficou de pé e foi até a janela, observando as luzes se aproximarem. Uma promessa de que o poder de Valdemar, que parecera tão absoluto e invencível, talvez tivesse finalmente encontrado uma força à sua altura. A noite de terror estava chegando ao fim, e o amanhecer traria consigo o início do acerto de contas. Seu Jonas
Desligou o telefone e juntou-se a ela na janela. Eles estão vindo, ele disse, uma emoção contida em sua voz. Eles estão vindo por Arthur. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto enrugado do velho jardineiro. Eram lágrimas de luto, de culpa, mas também de uma redenção que ele esperara por quase metade de sua vida. Elisa colocou a mão sobre o ombro frágil dele, um gesto de conforto e cumplicidade. Eles eram uma dupla improvável, a costureira falida e o jardineiro aposentado, unidos por um segredo de décadas e pela ameaça de um inimigo em comum. Juntos, eles haviam enfrentado a escuridão e sobrevivido. Agora, observavam as luzes da justiça se aproximando, um espetáculo de fogo e cor que prometia queimar a podridão que infestara aquela cidade por tanto tempo. A luta de Elisa pela sobrevivência se transformara em algo muito maior, uma luta pela memória, pela verdade e pela justiça. E ela sentia, pela primeira vez, que poderia vencer. O baú de ouro, o diário e o testemunho de um velho assombrado. As armas daquela guerra não eram convencionais, mas eram poderosas. O clímax daquela noite não fora um confronto de tiros, mas uma fuga desesperada, um teste de resistência e coragem. Elisa salvara a si mesma, seu filho e, mais importante, salvara a verdade. O ouro garantiria seu futuro, mas a história que ele continha garantiria que o passado não fosse esquecido, que os crimes de homens como Valdemar não ficassem impunes, enterrados sob o peso do tempo e do medo. Enquanto as sirenes ficavam cada vez mais altas, o som da justiça se aproximando, Elisa sentia o peso de sua jornada. Da miséria do despejo à armadilha do sótão, da descoberta do tesouro à ameaça de morte, cada passo a havia fortalecido, cada golpe a havia tornado mais resiliente. Ela não era mais a mulher que contava moedas em uma escadaria. Ela era a guardiã de um segredo, a portadora de uma herança e a catalisadora de uma tempestade que estava prestes a desabar. A porta da pequena casa de seu Jonas se tornara o santuário onde a verdade finalmente encontrou refúgio. O clímax da noite não terminara com um estrondo, mas com o clique silencioso de um telefone sendo colocado no gancho e com o som crescente de sirenes rasgando a noite. Era o início do fim para Dr. Valdemar, e para Elisa era o fim de um pesadelo e o começo de algo que ela ainda não ousava nomear. Talvez fosse paz, talvez fosse justiça, ou talvez fosse simplesmente a chance de ter um futuro. Olhando para o rosto tranquilo de Mateus, dormindo no sofá, ela soube que todo o terror, todo o esforço, cada arranhão e cada lágrima haviam valido a pena. A perseguição em seu próprio país, que vitimara Arthur, quase a vitimara também. Mas ela correra mais rápido. Ela havia escapado da escuridão, carregando não apenas seu filho, mas uma fortuna em ouro e o peso da história em suas costas, pronta para finalmente entregá-los à luz do dia que se aproximava. A noite se desfazia lentamente. O céu a leste começando a adquirir um tom de azul profundo, quase roxo. Os latidos de Sultão haviam cessado, substituídos pelo som onipresente das sirenes que agora pareciam vir de todas as direções, cercando o casarão abandonado. Elisa, de pé ao lado de seu Jonas, sentia uma calma fria tomar o lugar da adrenalina. A fuga desesperada pelo jardim escuro, o peso do baú, o medo de ser capturada, tudo aquilo parecia um pesadelo febril do qual ela finalmente estava acordando. Ela olhou para suas mãos, arranhadas e sujas de terra. Eram as mãos de uma lutadora, as mãos de uma sobrevivente. A violência daquela noite a havia quebrado e reconstruído, transformando a frágil costureira em uma mulher de aço. Ela não fugira apenas dos capangas de Valdemar. Ela fugira de seu passado de miséria, de sua condição de vítima, e correra em direção a um futuro incerto, mas que, pela primeira vez, seria definido por suas próprias escolhas, não pelas circunstâncias ou pela maldade dos outros. Enquanto a primeira luz do amanhecer tocava o telhado quebrado do casarão vizinho, a operação policial começou. Luzes fortes iluminaram a propriedade. Vozes de comando ecoaram pelo megafone. O cerco estava fechado. Elisa e seu Jonas observaram tudo da segurança da pequena cozinha, como espectadores de um teatro cujo roteiro eles haviam ajudado a escrever.
Eles viram os capangas, pegos de surpresa, tentando uma fuga desajeitada pelos fundos, apenas para serem interceptados por policiais que já os esperavam. Não houve resistência. A surpresa e a força avassaladora da operação os haviam neutralizado completamente. A justiça, quando finalmente se movia com propósito, era uma força formidável. O poder de Valdemar, que parecia tão absoluto, começava a mostrar suas primeiras rachaduras, incapaz de conter a avalanche que um diário antigo e a coragem de duas pessoas comuns haviam colocado em movimento. O ponto de virada não era mais uma possibilidade. Era uma realidade se desenrolando diante de seus olhos. A chegada dos veículos oficiais foi um trovão controlado na quietude da madrugada. Carros pretos, sem identificação local, deslizaram pela rua de terra e pararam numa formação precisa em frente ao casarão. As portas se abriram em uníssono, e homens e mulheres de coletes escuros com a sigla Polícia Federal, em letras amarelas, desembarcaram com uma eficiência silenciosa e intimidadora. O som de suas botas no cascalho era rítmico, um contraponto marcial aos latidos agora cessados de Sultão. Da janela da cozinha de seu Jonas, Elisa observava a cena, o coração batendo em um ritmo estranhamente calmo. O medo febril dera lugar a um tipo de torpor incrédulo. A realidade parecia ter se dobrado sobre si mesma, conectando seu drama pessoal a uma engrenagem maior, uma força do Estado que ela só via em filmes. Sentiu a mão trêmula de seu Jonas em seu ombro, uma âncora frágil naquele mar de luzes piscantes e ordens abafadas. Aquele não era mais o seu segredo. O fardo, pesado como o ouro, estava prestes a ser transferido. Pouco depois, uma batida suave soou na porta de seu Jonas. Não era uma batida de invasão, mas de protocolo. Uma agente federal, uma mulher de rosto sério e olhos penetrantes, apresentou-se formalmente. Ela falava em um tom baixo e respeitoso, uma calma profissional que contrastava com a violência da noite. Elisa sentiu um nó na garganta se desfazer. Pela primeira vez, ela não era uma indigente ou uma ameaça, mas uma testemunha, uma peça-chave. Com as mãos ainda trêmulas, ela retirou o diário e os documentos de dentro da blusa. O contato do papel antigo com suas mãos suadas era um lembrete da jornada. Ela entregou o pacote à agente, e o ato da transferência foi carregado de um peso simbólico. O segredo de Arthur, guardado por 40 anos na escuridão, estava finalmente sob a luz, nas mãos da autoridade legítima. A agente recebeu os itens com cuidado, colocando-os em um saco de evidências selado. A senhora fez a coisa certa, ela disse, e essas simples palavras soaram para Elisa como uma absolvição, uma permissão para finalmente respirar. A prisão de Valdemar não foi um espetáculo público, mas um ato cirúrgico de justiça. No amanhecer daquele mesmo dia, antes que a cidade despertasse completamente, os agentes federais chegaram à sua mansão luxuosa em um bairro nobre. Ele foi surpreendido em seu roupão de seda, tomando seu café expresso na varanda com vista para a cidade que ele acreditava governar. A arrogância em seu rosto se desfez em choque e, em seguida, em uma fúria impotente quando as algemas de metal frio clicaram em seus pulsos. O som, seco e definitivo, foi o ponto final em sua longa carreira de impunidade. Não houve chance para telefonemas, para acionar seus contatos influentes. A operação fora selada em Brasília, longe de seu alcance. Enquanto ele era conduzido para um carro discreto, sua máscara de coronel respeitável, construída ao longo de décadas de mentiras e medo, caiu por terra, revelando apenas um criminoso envelhecido e derrotado. O império de terror que ele construiu sobre a traição e o silêncio desmoronou com o clique metálico daquelas algemas. As semanas seguintes foram um borrão de procedimentos legais e proteção. Elisa e Mateus foram levados para um local seguro, um apartamento anônimo onde o cheiro era de limpeza e a única goteira era a do chuveiro. Pela primeira vez em meses, ela dormiu uma noite inteira, sem o som de ratos ou o medo de passos no escuro. A maior transformação, no entanto, foi em seu Jonas. Convocado a dar seu depoimento oficial, o velho jardineiro, que vivera encurvado pela culpa, endireitou-se. Na sala de depoimentos,
Sua voz, antes um sussurro trêmulo, tornou-se firme e clara. Ele narrou a noite da traição com uma precisão dolorosa, cada detalhe uma pá de cal sobre a reputação de Valdemar. Seu testemunho, corroborado pelo diário de Arthur e pelos documentos que provavam a conexão, formou uma teia de evidências irrefutável. Elisa sentiu um orgulho imenso daquele homem. Ele não era mais o jardineiro assustado escondido atrás das roseiras. Era a testemunha ocular da história. O herói silencioso que finalmente encontrara sua voz para fazer justiça. A notícia da condenação chegou em uma tarde chuvosa, através de uma ligação do neto de Jonas. A voz do advogado do outro lado da linha era calma, mas carregada de uma satisfação profissional e pessoal. Conseguimos, Elisa. Ele foi condenado, por todos os crimes. A lista era longa: participação em sequestro, tortura e assassinato durante a ditadura, formação de quadrilha e as acusações mais recentes de conspiração e ameaça. A sentença era pesada, uma garantia de que Valdemar passaria o resto de seus dias em uma cela, longe do poder e da influência que corromperam sua alma. Ao ouvir as palavras, Elisa sentiu as pernas cederem. Ela se ajoelhou no chão do apartamento seguro, o telefone caindo de sua mão. Uma onda de alívio tão violenta e avassaladora a atingiu que seu corpo inteiro começou a tremer. As lágrimas vieram, um dilúvio que lavava 40 anos de injustiça e 6 meses de puro inferno. Eram lágrimas de exaustão, de gratidão, de uma paz tão profunda que doía. O monstro estava, finalmente, em sua jaula. A segunda parte da notícia foi ainda mais inacreditável. O advogado explicou a situação do ouro. Após uma extensa pesquisa, ficou claro que o industrial original, de quem o ouro fora roubado pelo regime, não tinha herdeiros vivos. Toda a sua família havia sido exilada ou desaparecera. Diante do vácuo legal e da natureza extraordinária do caso, considerando o papel fundamental de Elisa na resolução de crimes históricos e na prisão de Valdemar, o juiz tomou uma decisão sem precedentes. Em sua sentença, determinou que a fortuna, por direito de descoberta e como recompensa por sua coragem e pelos riscos assumidos, seria legalmente transferida para ela. O valor, após a avaliação, era astronômico. Uma cifra que Elisa nem conseguia processar. O ouro, que fora símbolo de opressão, depois de esperança para os perseguidos e, por fim, uma maldição para ela, agora se transformava em sua redenção material. Era o fim da miséria. Não apenas o fim, mas a aniquilação total dela. Uma mudança de realidade tão profunda que parecia um feitiço, um conto de fadas nascido do mais sombrio dos pesadelos. O primeiro ato de sua nova vida foi um contraste direto e delicioso com o desespero do início. Em vez de ter uma chave arrancada de sua mão por um oficial de justiça, ela recebeu um molho de chaves novas das mãos de uma corretora sorridente. A chave não abria um apartamento mofado, mas a porta de uma casa clara e arejada em uma rua tranquila e arborizada. O som da chave girando na fechadura nova não foi um ponto final, mas um começo. O primeiro cheiro que ela sentiu não foi de poeira e abandono, mas de tinta fresca e do perfume das flores do pequeno jardim. Mateus correu para dentro, e o som de sua risada, genuína e livre, ecoou pelos cômodos vazios, o som mais precioso do mundo. Elisa entrou e passou a mão pela parede lisa e limpa. Não havia goteiras, não havia rachaduras, havia apenas a promessa de paz. Ela olhou pela janela e viu crianças brincando na rua. Ela não era mais uma pária. Ela e seu filho tinham um lugar no mundo. Eles estavam, finalmente, em casa. Um lar de verdade, comprado não com dívidas, mas com coragem. A antiga máquina de costura Singer, que fora sua âncora e seu fardo, agora ocupava um lugar de honra em um canto de seu novo ateliê. Mas ela não estava sozinha. Ao seu redor, em uma sala ampla e inundada de luz natural, havia 3 máquinas industriais novas, zumbindo com uma eficiência silenciosa. O cheiro de tecido novo, de linho e algodão, substituíra o odor de mofo de seu passado recente. Elisa, que antes costurava remendos por alguns trocados, agora desenhava e criava suas próprias peças. Contratara 2 outras costureiras, mulheres que, como ela,
Precisavam de uma segunda chance. O som das tesouras cortando o pano, o zumbido suave dos motores, a conversa animada das mulheres trabalhando, tudo era uma sinfonia de sua nova realidade. Ela não era mais apenas uma costureira lutando para sobreviver. Era uma empreendedora, a dona de seu próprio negócio, a arquiteta de seu destino. O ateliê Arthur & Jonas era mais que uma empresa. Era um monumento à memória, à amizade e à resiliência do espírito humano. Naquela noite, a mesa de jantar de sua nova cozinha estava farta. Não havia o silêncio da fome, apenas o som alegre de talheres batendo nos pratos e a voz de Mateus contando animadamente sobre sua nova escola. O cheiro não era de fritura vindo da rua, mas de frango assado e legumes frescos que saíam de seu próprio forno. Elisa serviu um segundo pedaço de torta para seu filho e o viu comer com um apetite saudável, o rosto iluminado por um sorriso, livre da sombra da preocupação que o envelhecera tanto. Ela se lembrou da cena na escadaria do prédio, contando as últimas moedas, a soma miserável de R$ 250 ecoando em sua mente como uma sentença. Agora, a única coisa que ela contava eram as bênçãos, a paz, a segurança, a risada de seu filho. O contraste era tão brutal, tão avassalador, que as lágrimas vieram aos seus olhos. Mas eram lágrimas quentes, de uma gratidão tão profunda que preenchia cada fibra de seu ser. A miséria fora um capítulo terrível e doloroso, mas que agora, finalmente, estava encerrado. Sentada na varanda de sua casa, com uma xícara de chá quente aquecendo suas mãos, Elisa observava o céu se tingir com as cores do pôr-do-sol. A brisa da noite trazia o perfume das damas da noite do jardim de sua nova vizinha. A paz era uma presença física, um cobertor macio que a envolvia. A jornada havia sido um mergulho no mais profundo abismo do desespero humano, uma trilha de horrores que a levara do luto e da miséria ao coração de uma trama de assassinato e traição. Mas, ao emergir do outro lado, ela não encontrou apenas uma fortuna em ouro. Encontrou a si mesma. Descobriu uma força que não sabia possuir, uma resiliência forjada na adversidade. A história de Arthur Bastos finalmente teve seu epílogo justo e a coragem de seu Jonas, seu reconhecimento. E ela, a costureira viúva, havia reescrito seu destino e o de seu filho, transformando o fio frágil da esperança em um tecido de paz e dignidade. A história de Elisa nos mostra que, mesmo na escuridão mais densa, a coragem pode ser a luz que nos guia para a redenção. Se você se emocionou com essa jornada, inscreva-se no canal para não perder nenhuma de nossas próximas histórias.